Falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras, inclusive, maiores do que as atuais. No Brasil, ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos. Mas, levando em consideração que já se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil, o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário. Hora de falar se existe chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fenerbahçe. Especulação das últimas horas dá conta de que o time turco, que demitiu no fim do mês passado José Mourinho, tem interesse na contratação do português que trabalha no Palmeiras e tem contrato apenas até dezembro. Importante dizer que esses boatos que surgem no Brasil são reproduzidos na Turquia. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o dirigente do Palmeiras que assegura que ninguém o procurou. É bom até esclarecer que a permanência do Abel por mais uns dias em Portugal, enquanto o elenco trabalha na data FIFA, nada tem a ver com o Fenerbahçe, tá? O Abel já havia programado esses dias de descanso a mais, a alegação é de que ele fica sempre muito distante da família que mora em Portugal e durante essa data FIFA os auxiliares dele comandariam os treinos para que o Abel pudesse ficar um pouquinho mais de tempo por lá. Sobre o Fenerbahçe, eu conversei com uma pessoa que trabalha para o Jorge Mendes, o ex-treinador do Fenerbahçe. Inclusive, o José Mourinho sai do Fenerbahçe com 95 milhões de reais de multa rescisória. Ele tinha direito a um salário de 10 milhões e meio de euros por temporada, bem maior, quase o dobro na comparação com o Abel, que ganha 6 milhões de euros por temporada no Brasil. A informação que circula lá na Turquia é de que o Fenerbahçe vai buscar um técnico de nome, de grife, grande, gigante, bem diferente do Abel, que é muito bom técnico, mas não tem grife, não tem nome, não tem repercussão mundial. Então a tendência na Turquia é de que a busca seja por um outro técnico. Acho que o torcedor do Palmeiras não precisa se preocupar, até porque o empresário do treinador português já afirmou que o Abel não sai em hipótese alguma do Palmeiras antes do fim do contrato, ou seja, em 31 de dezembro. A partir daí, se ele vai renovar o contrato ou não, essa é uma outra questão. Há muita dificuldade hoje do Palmeiras. Hora de falar sobre o Palmeiras. Onde está Abel Ferreira? Na reapresentação do elenco do Palmeiras nessa quinta-feira, depois de 3 dias de folga, o treinador português não apareceu. Mas calma, já estava combinado que ele se reapresentaria depois do restante do elenco. O Abel viajou para Portugal logo depois da partida em 1-1 Corinthians e Palmeiras, empate no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com o consentimento e a aprovação da diretoria e da presidente Leila Pereira, ele foi para Portugal para ficar um pouco mais perto dos seus familiares. A esposa e as filhas ficam por aqui, mas todo o restante da família do Abel continua morando em Portugal, no norte de Portugal, na região de Braga. E é lá que ele vai ficar por mais alguns dias. O Palmeiras não deu uma data específica para o retorno do treinador. A expectativa é de que ele esteja a partir da próxima segunda-feira. Não é a primeira vez que o Abel se reapresenta depois dos atletas e também da sua comissão técnica. No início do ano, na preparação da pré-temporada, o Abel foi o último a chegar. Ele ficou uma semana a mais, ele teve uma semana a mais de férias do que os demais. A alegação na oportunidade é de que o Abel havia ficado uma semana em São Paulo, enquanto atletas e comissão técnica já haviam tirado folga. Ele ficou essa semana a mais para tratar com o Abel, com o Anderson Barros e com a presidente Leila Pereira toda a programação da temporada de 2026.
essa relação muito próxima do Abel com dirigentes do Palmeiras, inclusive com algumas concessões, pode ser decisiva na renovação do seu contrato com o Verdão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Recentemente ele foi procurado por uma equipe africana para contratá-lo. Essa hipótese está completamente descartada. Ele não falar sobre o Palmeiras. Leila Pereira está fazendo pressão nos bastidores para que Abel Ferreira assine logo a renovação do contrato. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. E a pressão se dá porque a Leila atendeu a todos os pedidos do Abel em relação à reformulação do elenco e também em relação a contratações. Andréas Pereira, por exemplo, era um pedido expresso do técnico português e o Palmeiras conseguiu a aquisição de um jogador que era importante na Premier League a um custo de 10 milhões de euros. O Abel também reclamava da dificuldade na renovação do elenco. Ele entendia que vários dos veteranos que foram importantes nos últimos anos perderam demais em qualidade. Foi por isso que o Palmeiras, ao longo da temporada, foi abrindo mão do Rony, do Zé Rafael, do Marcos Rocha, do Mike, entre outros. E para o lugar desses atletas foram contratados jogadores muito mais jovens e com potencial esportivo e também financeiro para renderem mais ao Palmeiras. Diante de todos esses pedidos atendidos por parte do Abel, o Palmeiras entende que está na hora de o Abel assinar essa renovação de contrato. É legal contar também que o treinador português, que já ganha 3 milhões de reais por mês, tem em mãos uma oferta que vai lhe garantir 25% de reajuste em seu salário. Ele chegaria próximo a 4 milhões de reais mês em caso de renovação. A ideia é que ele fique até falar sobre o Palmeiras. E a especulação de que Arthur Jorge é o plano B do Verdão para Abel Ferreira. Robson Morelli, meu amigo jornalista dos tempos de Estadão, afirmou que o Arthur Jorge já comunicou a pessoas próximas que o Palmeiras fez contato e de que ele voltaria para o Brasil se fosse para trabalhar no Palmeiras. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge hoje está no Al Rayyan, ganha 3 milhões de reais livres de impostos por mês. Ele ganha mais, inclusive, do que o Abel. O Abel recebe 3 milhões de reais brutos no Palmeiras. Os 3 milhões de reais para o Arthur Jorge lá no Catar são livres de impostos. Toda a tributação fica sob responsabilidade do clube Qatar. E, inclusive, o Arthur Jorge tem ganhado reforços. Nessa janela de transferências, por exemplo, o Gregory, ex-Botafogo, e o Mitrovic, centroavante sérvio do Al Hilal, foram contratados. O vínculo do Arthur Jorge com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027. Diante de tudo isso, achei meio difícil imaginar que o Arthur Jorge pudesse ser contratado pelo Palmeiras. Mas fui checar com o Verdão se de fato o técnico português é um plano B. Só uma curiosidade, Arthur Jorge e Abel têm relação. Eles ambos foram formados como técnicos no Braga. O filho do Arthur chegou a trabalhar com o Abel Ferreira justamente no Braga. Mas no Palmeiras a informação é de que hoje o Abel Ferreira é o plano A, B e C. Não se trabalha com outra alternativa. O Verdão ainda confia na palavra de que o Abel Ferreira vai estender seu contrato, que se encerra em dezembro, até dezembro de 2027. Até por isso, não foram feitos movimentos na busca por outros treinadores. Mas, Nicola, se o Abel não renovar, aí, assim que tiver uma posição do Abel, aí sim o Palmeiras passa a trabalhar com outras alternativas e o nome do Arthur Jorge certamente vai ser um daqueles pensados, cogitados, estudados. Resta saber o valor da multa rescisória para tirá-lo do Al Rayyan. Só para completar, o Abel Ferreira prometeu não estender demais essa novela. Ele assegurou para Leila Pereira que seja pelo sim ou pelo não, essa resposta virá em algumas... Hora de falar sobre o Palmeiras, que nunca faturou tanto em sua história quanto em 2025. A diferença é enorme. O Verdão divulgou o balancete do mês de julho e a receita nos 7 primeiros meses de 2025 foi de 1 bilhão 121 milhões de reais. Previsão para esse período era de uma arrecadação de 649 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras excedeu a sua receita em quase 500 milhões de reais. E aqui vem a comparação mais absurda, mais assustadora e impressionante. A maior arrecadação da história do Palmeiras se deu em 2024, quando, ao longo de toda uma temporada, o Palmeiras embolsou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Agora, em apenas 7 meses, o Palmeiras já registrou um faturamento de 1 bilhão 121 milhões de reais. A tendência é que com o mês de agosto já finalizado, o Palmeiras já tenha em 2025 uma arrecadação superior
à da temporada passada. Vale a lembrança de que ainda existem receitas a serem recebidas de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e mais algumas vendas que vão elevar os ganhos do Palmeiras, e esse faturamento para algo na casa de 1,5 bilhão, 1,6 bilhão, eventualmente, se tudo correr bem, até 1,7 bilhão de reais. É bem verdade que as despesas do Palmeiras também aumentaram, especialmente por conta desse excesso de dinheiro que entrou. A estimativa nos 7 primeiros meses do ano é de que o Palmeiras tivesse uma despesa de 617 milhões, quando na verdade o Palmeiras gastou 708. Hora de falar sobre o meia em Portugal, que vai render dinheiro ao Palmeiras. A verdade é que o Verdão está fazendo enorme quantidade de receita com a famosa poupança do João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base. Bora explicar essa história. O Braga de Portugal está comprando o Gabriel Silva do Santa Clara por 5 milhões de euros, informação divulgada na imprensa portuguesa. O Verdão é dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, vai ter direito a 2,5 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 16 milhões de reais. Acontece que esse não é o único caso de ex-jogador do Palmeiras a render dinheiro nessa janela de transferências. O Wesley está de mudança para o exterior, 31 milhões de reais para o Palmeiras. O Kevin acaba de trocar o Shakhtar Donetsk pelo Fulham, mais 30 milhões de reais para o Verdão. Gabriel Vareta, zagueiro que talvez o torcedor alviverde nem se lembre, rendeu 20 milhões de reais. O mesmo vale para Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, foi vendido ao Olympiacos e vai assegurar 8 milhões de reais. Já Cauê Moraes, comprado nos últimos dias pelo Cruzeiro junto ao Atlético Paranaense, assegura mais 4 milhões e 300 mil. Isso sem falar em jogadores que estavam no Palmeiras e foram negociados. O Thales para o Almeria, 38 milhões de reais, e o Vanderlan, negociado também recentemente por mais 28 milhões de reais. Você soma todo esse dinheiro e entende por que o Palmeiras tem capacidade e potencial para gastar 703 milhões de reais com reforços apenas no ano de 2025. Hora de falar sobre Marcos Leonardo, o atacante brasileiro do Al Hilal. Vai jogar no São Paulo, pode ir parar no Flamengo ou ainda tem chance de virar reforço alviverde. Todas essas possibilidades têm sido debatidas e especuladas nas redes sociais. Antes de gravar esse vídeo, na madrugada de domingo para segunda, conversei com o presidente Júlio Casares, que admitiu as tratativas avançadas, mas afirmou que ainda restam algumas questões burocráticas para que o tricolor possa confirmar de forma oficial a chegada de Marcos Leonardo por empréstimo até dezembro. O São Paulo já tem o sim do atacante, que é torcedor fanático do São Paulo. Inclusive vazaram algumas fotos dele quando criança, na porta do estádio, dentro do estádio, ao lado da família, enfim, sempre vestindo a camisa do São Paulo. E o Marcos Leonardo teve um papel importante na escolha pelo tricolor. Agora o São Paulo ajusta detalhes finais com o Al Hilal para esse empréstimo que precisaria acontecer sem compensação financeira e com a ajuda da parte do time saudita, com a ajuda do time saudita em relação à parte dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais mensais, pedida fora da realidade do São Paulo. Sobre o Palmeiras, o Verdão nunca cogitou a possibilidade de contratação do Marcos Leonardo, pelo menos não nessa janela de inscrições, por entender que Vitor Roque e Flaco Lopes atendem bem a demanda. Sobre o Flamengo, Marcos Leonardo de fato é um alvo, ou era um alvo do Flamengo. Existia inclusive uma lista lá atrás que foi flagrada pela Globo numa matéria feita com um dos olheiros do Flamengo, em que o nome do Marcos Leonardo aparece. Recentemente houve uma consulta, mas não dá para dizer que a coisa avançou. Inclusive o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, chegou a dar uma entrevista depois do empate 1-1 contra o Grêmio, afirmando, abre aspas, hora de falar sobre o Palmeiras, Andreas Pereira está a caminho do Brasil. Ele postou uma foto na manhã dessa segunda-feira dentro de um avião particular, ao lado da esposa, dos 2 filhos e dos pais, rumo a São Paulo. O desembarque está previsto para a noite. Vale a lembrança de que ele já passou por exames médicos e já assinou o contrato virtual. Tudo isso foi feito de forma antecipada para que o Palmeiras pudesse registrá-lo no BID, Boletim Informativo Diário, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra nesta terça-feira. Não haverá problemas nem surpresas em relação a isso. E o Andreas Pereira desembarca em São Paulo para se apresentar ao time nessa terça-feira, e ele vai ter praticamente 2 semanas para se ambientar e começar a conhecer os companheiros, até porque o próximo jogo do Palmeiras, por conta da data FIFA, acontece apenas no dia 13 de setembro. Então há um intervalo legal para que ele possa se ambientar e se adaptar
próximo jogo contra o Internacional, mas o foco todo hoje do Palmeiras é em colocar o Andreas Pereira o mais adaptado e o mais entrosado possível com os novos companheiros para os jogos de Libertadores da América, fase de quartas de final contra o River Plate. Vale a lembrança de que o Andreas vai custar 10 milhões de euros, valor fixo e pago